Segundos para o próximo programa. As plantações de maconha se espalham no sertão de Pernambuco. A audácia dos traficantes surpreende a Polícia Federal. Eles estão usando água da adutora, que é a principal obra do governo na região. E muitas vezes a terra também é do governo. No sertão do São Francisco, onde havia a maior produção de cebola do Nordeste, hoje tem os maiores plantios de maconha do país. Em menos de 10 dias de operação, a Polícia Federal descobre centenas de plantações com mais de 1.200.000 pés de maconha. Para evitar que as roças sejam vistas do helicóptero, os plantadores estão cultivando a maconha embaixo da vegetação nativa da caatinga. Aqui, a maconha já está pronta para ser colhida. Os agentes contam os pés de maconha. Até o final da operação, há uma previsão de localizar mais de 1.500.000 pés, um recorde. A adutora do Salgueiro é uma das principais obras do governo no sertão de Pernambuco, mas neste ponto está sendo usada para irrigar um plantio de maconha. Mas os plantadores de maconha não usam apenas a água do governo, usam também as terras da União. Dezenas de ilhas no meio do Rio São Francisco estão cheias de roças de maconha. Nessa ilha, toda a área foi aproveitada. A polícia faz uma verdadeira operação de guerra com atiradores de elite nas portas do helicóptero. 50 agentes ocupando as ilhas e levando peões para queimar a maconha. Pela lei, toda fazenda com plantio de maconha deve ser destinada à reforma agrária. Em Pernambuco, 2 fazendas já foram desapropriadas e outras 400 estão com processos na justiça. Noite de tensão e medo em São Luís, no Maranhão. 7 assaltantes tomaram uma família como refém depois de levar R$30 mil de uma agência bancária. O assalto à agência da Caixa Econômica Federal foi ontem à tarde. Um dos clientes ficou ferido. Durante a fuga, os 7 assaltantes invadiram uma casa e tomaram uma mulher e as 2 filhas como reféns. Durante toda a negociação, a dona de casa, Maria Cista, tinha uma arma apontada para a cabeça e foi usada como escudo. No final da tarde, os 60 policiais que cercavam a casa começaram a atirar. Os assaltantes reagiram. Depois de 15 horas de cerco, os bandidos se entregaram. A polícia teve que agir rapidamente para evitar que eles fossem linchados. A imagem do estrago na casa. A quantidade de marcas de bala nas paredes mostra que a mãe e as 2 meninas escaparam por pouco. Eu dizia, moço, pelo amor de Deus, lá de tanto balear, vocês balear vão prejudicar as minhas filhas. Não, se nós morrer, vocês também morrem, vocês não vão ficar vivas. E um craque inglês brilha na Copa da Europa, num dia de muitos gols também no Brasil. Campeonato Europeu de Seleções. Um desastre ecológico no Pantanal de Mato Grosso do Sul. O rio Taquari está desaparecendo. Voar para longe do paraíso. Os pássaros deixam o rio, que há 10 anos vem sendo destruído pelo homem. O assoreamento começou com a derrubada das árvores que ficam às margens do Taquari. Casas inteiras despencaram do barranco. Outras estão caindo. O rio mudou de traçado, abriu dezenas de canais, formando ilhas que põem em risco a navegação. O Taquari já teve 15 metros de profundidade. Hoje dá para andar no meio do rio sem molhar os pés. Este banco de areia tem uns 2.000 metros quadrados. Vai praticamente de uma margem à outra. O Taquari tem 800 quilômetros de extensão. Nasce em Goiás e deságua no rio Paraguai depois de cruzar o Pantanal. Mas a cada ano fica mais raso, condenado pelo assoreamento. A sobrevivência do rio não depende só da natureza. A Polícia Florestal não consegue evitar o assoreamento, mas trabalha para acabar com a pesca predatória que também ameaça o Taquari. Hoje foi Dia Nacional de Vacinação contra a Paralisia Infantil. O Ministério da Saúde espera ter vacinado quase 18 milhões de crianças com até 5 anos de idade em todo o Brasil. O último caso de pólio foi registrado em 1989.
A campanha é para evitar que o vírus da doença volte a entrar no país. Ação Global 96. O projeto, que é uma parceria da Rede Globo e do SESI, mobilizou este ano 10 mil voluntários. Foram mais de 2.274.000 atendimentos em 26 estados. Consultas com médico, dentista, advogado e uma oportunidade para tirar documentos sem enfrentar a burocracia. Tudo de graça. As crianças se divertiram com jogos, shows e brincadeiras. A Ação Global teve também aulas de informática em Taguatinga, cidade satélite de Brasília, e de segurança no trânsito em Curitiba. Demonstração dos bombeiros em Vitória e oficina de consertos de eletrodomésticos e recuperação de calçados em Porto Alegre. Em São Paulo, um computador do SOS Criança ajudou a localizar um menino desaparecido há 15 dias. As crianças dançaram quadrilha em Manaus, mergulharam na piscina em Cuiabá e no Rio fizeram o teste do pezinho, que ajuda a identificar doenças mentais nos recém-nascidos. Aqui no Rio as filas começaram a se formar de madrugada, por isso o atendimento da Ação Global teve que ser antecipado em 1h30. Pelo menos 20 mil crianças foram atendidas pelos pediatras e pelos dentistas. E aqui nesta tenda a garotada se divertiu, mas aprendeu como escovar os dentes certinho. Até os bebês foram atendidos para prevenir problemas nos dentinhos. Quantos bebês a senhora atendeu aqui hoje? Uma média de 400 bebês. Quantas mordidas a senhora levou? Mais ou menos a mesma coisa. Às 5 da tarde, terminou o atendimento da Ação Global e começou uma festa com música e dança. Reviravolta no fim do treino decisivo para o Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1. Fernando Vanucci. O inglês Damon Hill, líder do campeonato, tomou a pole position do dono da casa, o canadense Jacques Villeneuve, companheiro dele na equipe Williams. O repórter César Augusto conta como foi o treino que definiu as posições de largada. A pista do autódromo Gilles Villeneuve é bonita e parece simples, mas quem pensa assim cai nas armadilhas dela. Foi o caso de Alesi. Ele ganhou aqui no ano passado. Hoje rodou. Berger não aprendeu a lição e lá se foi a outra Benetton. Jacques Villeneuve conhece bem o traçado, corre em casa, fez bonito. A pole foi dele durante quase todo o tempo. Aí Damon Hill resolveu mostrar ao jovem canadense que, pelo menos por enquanto, quem manda é ele. Os motores fizeram 2 brasileiros de vítimas, Diniz e Rossetti. Barrichello teve que controlar o carro com delicadeza. Não pôde ser agressivo como gostaria. A Jordan não se segurava na pista. O resultado não foi dos piores. O plano era de largar entre os 6 primeiros, mas a 8ª colocação não desanima Rubinho. No ano passado, aqui mesmo no Canadá, ele largou em 9º, chegou em 2º. Foi o melhor resultado de Barrichello até hoje na Fórmula 1. Em relação à corrida, sempre o otimismo bate mais forte. Eu acredito realmente que a gente tem a chance de repetir ou, quem sabe, melhorar o ano passado. O grid vai ser formado amanhã com as Williams na primeira fila, Damon Hill na frente, Jacques Villeneuve em seguida, Michael Schumacher da Ferrari o terceiro, Jean Alesi da Benetton em quarto. Na terceira fila, a Ferrari de Ed Irvine e a McLaren de Mika Hakkinen. Na quarta fila, é Jordan de Rubens Barrichello. Pedro Paulo Diniz larga na 9ª fila e Ricardo Rossetti na 11ª. A Rede Globo transmite o Grande Prêmio do Canadá amanhã às 2 da tarde. Morre na Califórnia aos 78 anos a cantora Ella Fitzgerald. Ela. O mundo inteiro sabe que ela é Ella Fitzgerald, a primeira dama da canção. Ela criou um estilo inimitável, que nasceu como ela no jazz. A voz dela tinha um alcance de soprano. Os críticos dizem que era límpida como um sino e que ela dominava os ritmos com tal maestria que cantava com naturalidade tanto uma música pop quanto uma balada romântica. Ela se criou em Nova York. Começou a carreira aos 16 anos ganhando um concurso de calouros no Teatro Apollo, o templo da música do Harlem. Cachê,
$10. Logo depois estava com os mestres do jazz, Duke Ellington, Count Basie, Benny Goodman. Foram 50 anos de uma carreira fulgurante. Gravou 150 discos. Ganhou o Grammy, o Oscar da música americana, 12 vezes. Vendeu 40 milhões de cópias. Plateias do mundo inteiro conheceram com ela o que há de melhor no repertório da música americana. Ela estava além do jazz. 11 anos atrás começou a ficar doente. Teve um infarto e descobriram que tinha diabetes. Há 3 anos amputou as 2 pernas do joelho para baixo. Mas com anúncios na televisão parecia ter sido descoberta por uma nova geração. Um dia, perguntaram se ela tinha um compositor predileto, se Cole Porter, Duke Ellington ou Gershwin. Eu amo tudo que faço. Respondeu ela, só podia ser um clássico. Ela já entrou para a história da música americana, por vários motivos. O primeiro deles foi ter inventado a improvisação em jazz, o scat. O Jornal Nacional termina aqui. Um bom fim de semana a todos. Jornal Nacional.